Nós vamos ler a partir do verso de número 11 até o verso de número 13. Primeira Reis, capítulo 11, a partir do verso 11 até o verso de número 13, o texto bíblico diz assim: Por isso disse o Senhor a Salomão, visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o tirarei. Todavia, não tirarei o reino todo, darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, que escolhi. Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti com gratidão e com reverência. Reconhecemos que o Senhor é o Deus da história, aquele que governa sobre todas as coisas. Mesmo quando nós não entendemos os caminhos da vida, Tu és soberano, Tu és Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra. Possamos perceber a Tua voz, reconhecer a Tua mão agindo na nossa história. Fala conosco, Senhor, nessa noite, ensina-nos a caminhar contigo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Histórias que tocam as nossas histórias. É sobre isso que nós temos falado nesses últimos meses. Nós temos revisitado as histórias bíblicas, porque nós cremos que as histórias bíblicas são relevantes, e são relevantes porque elas nos identificam, nos confrontam e nos transformam. Por isso, são histórias que tocam a nossa história. Depois do livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, nós passamos pelo deserto, pela travessia, chegamos na conquista de Canaã, depois passamos pelo período dos juízes, entramos no período da monarquia em Israel, e aí já falamos de Saul, falamos de Davi, falamos de Salomão, e agora nós falaremos nesta noite do período que sucedeu o reinado de Salomão, cuja uma das características seja a de perceber Deus agindo. Perceber quando Deus está agindo na nossa história. E quando nós temos essa percepção, esse discernimento da ação de Deus na história da nossa vida, nós passamos a viver uma vida extraordinária, uma vida acima da mediocridade, porque uma vida extraordinária que vá para além daquilo que é normal, comum e ordinário, só é possível na relação de um Deus que seja extraordinário, que seja para além da nossa finitude, das nossas limitações, das nossas realidades. Então, crer em um Deus que é Senhor e soberano sobre tudo e sobre todas as coisas, nos leva a viver uma vida para além do ordinário, além da normalidade. E aí nós chegamos nesse episódio da história de Israel, a história linear, que é aquela história que todos nós vemos, se não pensamos juntos. Essa história aqui vai começar com a morte do rei Salomão. Salomão
ele foi sepultado na cidade dos seus antepassados, na cidade de Davi, seu pai. Salomão foi o rei mais sábio da história de Israel. O Agnaldo Júnior, na ministração da oferta, inclusive, leu uma passagem de um dos livros do Salomão. Existem pelo menos 3 livros bíblicos que são atribuídos ao Salomão: Cantares de Salomão, Provérbios de Salomão e Eclesiastes também é atribuído ao Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre Israel, sobre o chamado Reino Unido de Israel, porque até aqui Israel ainda não era um reino dividido. Lá em 1 Reis, aqui, quando lemos no capítulo 11, no verso 42, fala sobre isso. O Reino Unido de Israel teve duração de 120 anos. E nesses 120 anos, 3 reis governaram Israel. O Saul reinou por 40 anos, o Davi reinou por 40 anos e o Salomão reinou por 40 anos. E o Salomão, ele tinha uma característica política governamental no seu reinado, de ser um rei expansionista e empreendedor. O Salomão, por exemplo, foi o construtor do templo. Até hoje, nós conhecemos o templo de Salomão. O Salomão construiu palácios, o Salomão construiu cidades, o Salomão construiu fortificações. E nessa política empreendedora e expansionista do Salomão, muitos estrangeiros foram usados para trabalho forçado. Então, qual que era a política de construção do Salomão? O Salomão utilizava a força estrangeira e poupava o povo de Israel do trabalho pesado. Então, os israelitas não trabalhavam como escravos, eles não serviam nas obras do império de Salomão, porque o Salomão utilizava os israelitas para a guerra. Então, os israelitas eram preparados para a guerra como soldados militares, enquanto que os estrangeiros é quem trabalhava nestas obras de construções do império de Salomão. Agora, tudo isso, para fazer todas essas construções, era preciso o quê? Dinheiro. Era preciso arrecadar dinheiro. E aí o que o Salomão faz? O Salomão impõe impostos pesados sobre o povo de Israel. Conquanto o povo de Israel não utilizava a mão de obra para as construções, eles financiavam toda aquela estrutura. E financiavam através de quê? Através de imposto. Então, a história de pagar imposto não é de hoje, é uma história antiga. E aí o Salomão morre. Quando o Salomão morre, o povo já vinha num estresse emocional com essa carga tributária. Se sentiam pesados com essa carga tributária. E aí o Salomão morre, quem assume, Camila? Roboão. Está aí um nome sugestivo para quando você tiver um filho homem. Roboão. Você vai dar de presente para a vovó Valdecina o Roboão. O Roboão, ele assume o trono e o povo pede para o Roboão o seguinte: pelo amor de Deus, Roboão, diminua os impostos, porque a gente não aguenta mais, é imposto disso, é imposto daquilo, é tributo disso, é tributo daquilo. Aí o Roboão fala o seguinte: não, antes de decidir, eu vou fazer uma consulta. O Roboão chama primeiro os antigos conselheiros do Davi. Diz: olha, o povo está falando aí que o imposto está pesado, e o que eu faço? Eu diminuo essa carga ou não diminuo? Aí os conselheiros do Davi, José Fábio, vira para o Salomão e fala o seguinte: ô Roboão, dá uma diminuída, pisa no freio, pisa um pouco no freio, porque realmente a carga está pesada, a galera não está aguentando.
pessoal não está aguentando. Então, seja bondoso com o povo, dá uma baixada nos tributos, e aí, Salomão, ou Roboão, você vai cair na graça do povo. O povo vai te amar, o povo vai te adorar. Diminui o imposto, o povo vai poder comprar mais coisas, então o povo vai te aclamar. E esse povo vai servir você como serviu Davi. Então, pisa no freio. Aí o Roboão pensa assim, bem, eu vou pegar um outro conselho. Ele reúne alguns jovens e fala, galera, eu vim aqui pedir um conselho para vocês. O povo está pedindo para eu abaixar o imposto. Os conselheiros antigos pediram também para eu dar uma baixada. O que é que vocês acham? Aí os jovens viram para o Roboão e falam, não, negativo, você não vai diminuir o imposto. Não, Roboão. Você tem que mostrar quem é que manda aqui nesse lugar. E a gente mostra quem manda, mostrando quem é o rei e dominando ainda mais. Você vai fazer o seguinte, você vai aumentar o imposto. Aumenta mais imposto e mostra para esse povo quem você é. E aí mexeu com Salomão, com o Roboão, e o Roboão então se orgulhou. E aí vem a famosa expressão do Roboão dizendo o seguinte, galera, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Então preparem vocês que vai vir chumbo grosso pela frente, e o que eu vou fazer é aumentar mais ainda esses impostos. O que acontece? Revolta! Geral se revolta, Michel, com o Roboão. E a galera vai para a rua, e é panelaço, e a galera fala, não, peraí, não dá. E aí tem um camarada que lidera essa rebelião. Um outro nome aí, Camila, se não for Roboão, Jeroboão. Então, o Jeroboão lidera essa revolta, em razão da carga tributária. E aí o Reino Unido de Israel racha. 10 tribos ficam com Jeroboão, 2 tribos ficam com Roboão. As 10 tribos é o reino do norte, Israel, as 2 tribos é o reino do sul, Judá. E aí você olha para esse contexto histórico, e você pode interpretar a história do ponto de vista linear, e do ponto de vista dos fatos e acontecimentos que você está enxergando. E aí você pode designar historicamente que nós tivemos, por parte do Roboão, um erro político. Você pode designar do ponto de vista político que houve uma crise econômica, o pessoal estava cansado de pagar impostos. Você pode conceituar historicamente como uma revolta social. Você pode conceituar como decisões humanas que foram acontecendo. Porém, essa história, assim como a minha história, assim como a história da sua vida, ela não se resume a esses fatos e acontecimentos que nos sobrevêm. Porque você, eu, todos nós aqui temos uma capacidade de reinterpretar a história da nossa vida, crendo que, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, e que aquilo que eu olho, aquilo que está na minha percepção, aquilo que eu pegue, possa ser resumido como uma tragédia, como uma fatalidade, como uma crise, eu posso reinterpretar tudo isso esperando confiantemente e alegremente no Senhor. E aí, a cegueira, Carlúcia, não vai ser um vaticínio eterno para uma pessoa do tipo, você não pode mais, porque você é cego,
você não vai dar conta mais, porque você é sozinho na vida. Você não vai dar conta de criar o seu filho. Você não vai dar conta de se sustentar, porque você é sozinha. Esses fatos são fatos humanos, são histórias humanas, mas nós somos daqueles que, ainda que as portas se fechem, ainda que a nossa história diga hoje, você está desempregado, você está enfermo, aconteceu esse problema, nós não somos daqueles que jogam a toalha, porque nós esperamos no Deus extraordinário. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Antes de todo esse BO acontecer em Israel, Deus já havia falado, e Deus prometeu a Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo 7, estabelecerei o trono do seu descendente para sempre. O Salomão acabou se desviando para a idolatria. E aí por isso, que aqui em 1 Reis, capítulo 11, no texto que nós lemos, há uma palavra profética para o Salomão dizendo o seguinte: eu vou tirar o reino da mão do seu filho. Que filho é esse? Roboão. E Deus levanta um profeta. O profeta rasga uma capa em 12 pedaços. Entrega 10 pedaços para Jeroboão, dizendo: Deus vai dar 10 tribos a você. De modo que você percebe esse registro profético na Bíblia para entender que os nossos acontecimentos, as nossas tragédias, Deus é capaz de reescrever a história da nossa vida, ainda que nós passemos pelas mais diversas tribulações nos seus mais variados níveis. E isso aqui não é uma questão de responsabilizar ou culpar Deus naquilo que a filosofia chama de teodiceia, problema do sofrimento. Porque se o homem sofre e Deus é poderoso e bom, a equação supostamente não fecharia. Porque se Deus é bom e não quer ver a vitória sofrer, por que Deus permite a vitória sofrer? Então, se Deus ama a vitória, gosta da vitória, a tal ponto de querer o melhor para a vitória, e a vitória passa por um sofrimento, então Deus não é poderoso. Ele é bom, mas não é poderoso, porque se ele fosse poderoso, ele acabava com o seu sofrimento. Agora, se Deus é poderoso e pode acabar com o seu sofrimento, e ele não acaba, é porque ele não te ama. Então nós temos na filosofia essa teodiceia do problema do sofrimento e de onde Deus está quando a minha mãe morreu. Onde Deus estava quando o meu filho estava no hospital? Onde Deus estava quando aconteceu essa tragédia comigo, pastor? Ele ficou vendo de braços cruzados? Onde é que Deus estava quando eu perdi o meu emprego? Onde é que Deus estava, pastor, quando eu fui morar debaixo da ponte? Onde é, pastor, que Deus estava quando assassinaram o meu irmão? Onde que Deus estava, pastor? Cadê Deus? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? E sabe onde Deus estava? Deus estava com você. Porque Deus estava em Jesus, morrendo por você, morrendo por mim, morrendo por todos nós, levando as nossas dores, as nossas maldições e o nosso sofrimento. Então nós não lemos a história culpando Deus, como se Deus fosse o nosso herói bandido. Deus não é o nosso herói bandido. Deus é o nosso Pai, que sofre conosco, que esteve conosco na nossa dor. E Ele, mesmo num mundo caído e em pecado,
Ele nos ama e caminha conosco. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ainda que você passe pelo fogo, e ainda que você passe pelas águas, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Não porque Deus quis que essa tragédia acontecesse na sua vida, mas que em um mundo pecaminoso, ainda que nos aconteçam tragédias, o nosso Deus é poderoso para escrever uma nova história para nós. Então não importa o que te aconteceu, não importa o que fizeram com você, o que importa é como você está reagindo a um movimento de graça, bondade e misericórdia de Deus para a sua vida. Sabe por quê, Rafaela? Gideão, por exemplo, tinha 32 mil soldados. Sabe quantos foram usados? Apenas 300. A arqueologia diz que Jesus, ao ressuscitar, apareceu aproximadamente para 500 pessoas. Sabe quantas pessoas tinham no Pentecostes? 120. Entre os reis de Israel, no reino do norte, foram 19 reis. Nenhum foi fiel a Deus. Entre os reinos do sul foram 20 reis. Apenas 8 foram fiéis a Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a história está acontecendo para você, a história está acontecendo para mim, as tragédias vêm sobre você, as tragédias vêm sobre a minha vida, os acontecimentos vêm para todo mundo, as crises vêm para todo mundo. Agora, a capacidade reativa é o que nos diferencia. Você pode jogar a toalha, passar a borracha, jogar a caneta fora, rasgar o livro e jogar no lixo. Ou você pode virar a página e falar, independentemente de qualquer coisa, essa é a história da minha vida, Deus esteve comigo, Ele foi e é poderoso para reescrever uma história ainda melhor. Não importa de onde eu venho, não importa o que me fizeram, o que importa é para onde eu estou indo, e eu estou caminhando com Cristo. Perceba o que Deus está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Porque do contrário você vai olhar apenas para os fatos da sua vida. O seu foco está na demissão? Talvez você chegou hoje aqui na igreja dizendo, pastor, eu estou sem trabalhar e eu não sei literalmente como eu vou pagar uma conta amanhã. Talvez você entrou aqui com uma perda. Pastor, durante esses dias eu enfrentei uma perda. Talvez você entrou aqui com uma crise, com uma doença, com uma porta fechada, com uma mudança inesperada. Você tinha organizado a sua vida, você tinha planejado a sua vida e algum acontecimento atropelou você. E talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e pensando que tudo na sua vida é apenas uma sequência de acontecimentos. Às vezes, a gente olha para a vida e nos questionamos dizendo, foi por acaso. Às vezes, nós olhamos para a vida e levamos como um vaticínio nosso, foi erro meu. Às vezes, nós olhamos para a vida e pensamos, foi erro dele. E a Bíblia, ela não vai responder todas as nossas perguntas sobre a nossa história. Por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu com fulano? Por que foi cicrano? Por que fui eu? Por que não era outra pessoa que estava na hora? Por que logo comigo? E a Bíblia, ela não vai responder esses tipos de perguntas, porque ela vai apenas nos dar uma certeza sobre a história do Roboão, do Jeroboão, do Salomão, do Davi, do Saul e de tantos outros que nós vimos aqui. O nosso Deus não está ausente na sua história. E enquanto você está vivendo os acontecimentos da sua vida, não se engane.
Deus continua presente. Então a nossa pergunta, Luane, não é por que isso aconteceu comigo. A nossa pergunta é: Senhor, me ajude a enxergar onde está a sua mão na minha vida. A nossa pergunta é: Senhor, me ajude a aprender a ler as entrelinhas da vida. Porque enquanto a gente fica tentando apenas entender o que está acontecendo, não podemos nos esquecer que Deus continua trabalhando conosco, trabalhando em nós. Enquanto tudo parece muito confuso e a gente não saiba discernir o porquê, hoje não entenderemos, mas depois saberemos o que nos sobreveio. Talvez hoje você não consiga enxergar todas as respostas. Talvez hoje você veja apenas as linhas da sua história. Mas Deus é Deus, que é poderoso para reeditar e reescrever uma história na nossa vida, independentemente do que nos aconteceu. Viktor Frankl, um austríaco, neuropsicanalista, que viveu nos campos de concentração nazista, oprimido, levado pelas incertezas, nas mais trágicas aparições que estavam à sua frente, de vendo gente morrendo, tudo quanto é lado. Eles diziam que pode tirar tudo de você, menos a sua liberdade de interpretar a sua própria vida. Uma vida extraordinária não é uma vida livre de problemas. Uma vida extraordinária é uma vida que caminha com Deus, na própria história. Porque é isso que a gente aprende quando a gente lê a Bíblia, que o Jeroboão não é diferente da Ana Carolina, que o Saul não é diferente do Lucas, que o Davi não é diferente do José, que todos nós temos histórias, que todos nós temos acontecimentos, e que, embora muitas das vezes a gente enfrente os mais diversos vales, a promessa de Salmos 23 continua presente. Certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia. Quando o pastor Ulisses Borges, da Igreja de Cristo Pires do Rio, perdeu o seu filho de uma forma muito trágica. Eram 2 filhos, e um filho acabou matando o próprio irmão. Fomos para o culto fúnebre em Pires do Rio, um ginásio lotado. E antes de enterrar o próprio filho, o pastor Ulisses pediu a palavra e disse: a única coisa que eu posso dizer a todos vocês é que Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo, Deus é bom. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão. Bondade e misericórdia do Senhor me seguirão. Coloque-se em pé nessa hora, por favor.
o Senhor está escrevendo a nossa história. Porque a nossa vida, ela também faz parte da soberania e do senhorio de Cristo. Quando você entrega a sua vida para Deus, você está dizendo: não sou mais eu, mas é o Senhor. Me ajude, Senhor, a viver conforme a sua vontade. Me ajude, Senhor, a seguir sem desistir, sabendo que a tua bondade, a sua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias. Todos os dias. Independente do que você está passando, independente do que você está sofrendo, independente do que está acontecendo hoje, eu quero te desafiar a cantar essa canção. Declare a bondade do Senhor, aleluia. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus, tua doce voz, tua doce voz, que me guia em meio ao fogo. Se você estiver passando pelo fogo, a voz dele está te guiando. Na escuridão, a presença dele nos conforta. Ele é o nosso Pai, o nosso amigo. Tudo é bondade de Deus. Obrigado, Senhor, por tudo. Aleluia. És fiel em todo tempo, e todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Feche os teus olhos. Nosso Deus, quantos de nós entramos nessa noite aqui angustiados, agoniados com algum problema, com alguma crise que a gente está enfrentando na vida, e até nos perguntando: o que vai ser de mim? Como será a minha segunda-feira? E agora o que é que eu vou fazer? Mas eu creio que, a despeito de tudo que nos acontece, a nossa vida ainda está nas suas mãos. A nossa vida está nas mãos do Senhor, e o Senhor cuida de nós, o Senhor nos guarda, e o Senhor nos dirige. Dê as mãos uns para os outros. És fiel em todo
todo tempo. Toda a igreja, vamos fazer um coral cantando essa canção. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Só as vozes. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Novamente. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor abençoe os teus filhos, que o Senhor abençoe os filhos dos teus filhos, que o Senhor te dê a paz. Uma semana abençoada no Senhor. Eu cantarei